Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Com dólar quase a R$4 no fechamento, embora tenha passado da cotação durante o dia. Mas vamos lá, a prévia do PIB do Banco Central veio negativa no mês de março e também no primeiro trimestre, o que obviamente aumenta a sensação, ou pelo menos o risco de termos um primeiro trimestre recessivo quando o IBGE divulgar os seus dados. No trimestre, a queda da atividade econômica pelo Banco Central, que é uma prévia do PIB, a metodologia é um pouco diferente da feita pelo IBGE, mas pelo Banco Central a queda foi de 0,68% no primeiro trimestre. O Tesouro Direto paga hoje 9 bilhões, a gente tem falado disso durante a semana e hoje realmente foi o dia, a gente tem o perfil das pessoas, dos investidores que vão receber esse valor. O Ibovespa teve queda hoje, o dólar alta, aliás, o dólar perdeu para todas as moedas às quais ele é comparado ou que são comparadas ao dólar. Teve pior desempenho hoje em relação ao dólar, a moeda brasileira, o real. Bom, tudo isso no cenário econômico que já está no ar. A gente tem falado de reforma da Previdência e da necessidade da reforma da Previdência, levando-se em conta a crise fiscal pela qual passa o país. E crise fiscal é o nome econômico grandão para dizer que o país está endividado, que o país gasta mais do que recebe, ou seja, do que ele arrecada. Os gastos brasileiros, os gastos do governo brasileiro e boa parte do déficit vem da Previdência são maiores do que, por exemplo, ele arrecada com os impostos. E levando-se em conta que a atividade econômica brasileira saiu da recessão em 2017 com um crescimento um pouco acima de 1%, também no ano passado um pouco acima de 1%, ou seja, ainda é muito pouco para recuperar todo o problema que tivemos lá em 2015 e 2016, ou seja, levando-se em conta que esse primeiro trimestre também não está dos melhores, a arrecadação do governo cai, porque se tem menos atividade econômica, menos PIB, é menos imposto também, mas os gastos continuam crescendo porque há repasses, as pessoas vão se aposentando e, obviamente, menos gente entra no mercado de trabalho, porque a recessão, ou melhor, o momento de crise ainda é difícil, menos gente entra no mercado de trabalho para justamente arrecadar dinheiro, por exemplo, para a questão da Previdência. Mas a gente tem falado sobre a Previdência e há também agora no Congresso uma discussão sobre reforma tributária. Não é o projeto que o governo pretende enviar de reforma tributária. A Mariana Jungmann está conosco em Brasília e nos atualiza sobre esse andamento dessa reforma tributária na Câmara. Mariana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, a reforma tributária deu um passinho hoje, né? Diria assim, o primeiro dos seus passinhos que ela ainda vai ter que dar aqui na Câmara dos Deputados. O deputado João Roma, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, apresentou hoje o parecer dele favorável à admissibilidade dessa reforma tributária. A gente lembra que a tramitação é muito parecida com a da reforma da Previdência que a gente vem acompanhando aqui, né, Piotto? E que justamente na Comissão de Constituição e Justiça é feita só uma análise prévia para saber se o texto é constitucional, se está dentro das normas técnicas. O deputado João Roma, então, considera que sim. Ele mesmo levantou uma questão que poderia suscitar uma discussão sobre a constitucionalidade dessa reforma tributária, porque ela prevê o seguinte, entre outras coisas, o fim de 3 impostos federais, que seriam o IPI, o PIS e a COFINS, e também o fim do ICMS, que é um imposto estadual, e do ISS, que é um imposto municipal, para a junção em um único imposto que seria aplicado sobre bens e serviços, o IBS. Então ele mesmo levantou que poderia haver uma questão de constitucionalidade porque estados e municípios têm a prerrogativa constitucional de fixar alíquotas sobre os seus impostos. Mas essa proposta de reforma prevê que o IBS vai mesmo variar de acordo com cada local, com cada cidade e estado, justamente porque eles poderiam, então, fixar as suas alíquotas dentro desse imposto e aí haveria essa variação, então essa questão constitucional estaria sanada com isso. Bem, então, agora ele apresentou esse parecer, foi concedida vista para que
os deputados possam se inteirar do texto. Vai acontecer na próxima semana, vão acontecer 2 audiências públicas e aí na quarta-feira, então, esse parecer deve ser votado. Se for aprovado, essa proposta de reforma tributária segue para a comissão especial, que aí sim vai discutir o mérito dela. Eu conversei com a deputada Joyce Hasselmann sobre o fato de que essa não é a reforma proposta pelo governo ainda. Ela disse que já conversou com a equipe econômica e também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com líderes dos partidos políticos, que inclusive ela identificou que gostam muito desse texto, dessa proposta de reforma, que é do deputado Baleia Rossi, do MDB, e ela disse que a melhor solução é que quando a reforma do governo vier, ela seja costurada nessa reforma, ou seja, trechos de uma que não estão previstos na outra possam ser integrados ali, e aí tenha-se uma proposta única para tramitar. Outro assunto também que circulou, que está movimentando muito aqui a Câmara hoje, Piotr, é a vinda do ministro da Educação, Abraham Weintraub, aqui ao plenário da Câmara para explicar o contingenciamento anunciado sobre recursos da educação. Ele veio, inclusive, acompanhado do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que conversou conosco da imprensa ao sair e disse que contingenciamento é isso mesmo, quando na nossa casa, na casa de qualquer família, o cobertor está curto e você precisa fazer ali um ajuste nas suas contas, é preciso dizer não aos filhos quando eles pedem algum item novo, é preciso cortar aquele almoço, aquele jantar no fim de semana, e que é isso que o governo está fazendo, está agindo com prudência, está segurando o dinheiro porque está difícil fechar as contas. Ele disse que assim que a reforma da Previdência, o cronograma se cumprir, em julho ela for aprovada aqui na Câmara, a previsão é que em setembro o dinheiro possa ser liberado novamente. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Primeiramente, esse contingenciamento do governo é só em gastos onde podem ser contingenciados. Não pode contingenciar, por exemplo, salário, essas coisas todas. Isso aí é obrigação constitucional. Previdência. Daí a discussão da necessidade da reforma da Previdência. Bom, vamos lá. O fato é que o governo, nesses primeiros 2 meses, os cálculos do governo, o governo recebeu 2% menos de impostos, ou seja, arrecadou menos do que previa. O orçamento deste ano foi apresentado no ano passado, ainda pelo governo anterior. E, claro, está se tentando cumprir este orçamento. Mas quando se faz um orçamento, o governo que está fazendo o orçamento sempre para o ano seguinte, obviamente, ele imagina que vai receber em arrecadações, em privatizações, ou seja, ele imagina um valor que ele pode receber no ano. Daí ele coloca os gastos dentro daquilo. Neste caso brasileiro, ainda no caso que nós temos atualmente, o governo ainda está gastando mais do que vai arrecadar, levando-se em conta que nós somos ainda deficitários. Tudo isso que já estava autorizado pelo Congresso Nacional, ou seja, lá numa discussão anterior ainda durante o governo Temer. Fato é que dentro da expectativa que o governo tinha no começo de ano, ficou aquém, ou seja, menor do que o governo previa receber. Se ele está recebendo menos, até para não correr riscos com relação à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, de cumprir exatamente o orçamento, o que o governo faz? Segura o gasto, ou seja, gasta menos no começo do ano para depois, lá no final, se houver condições, ou seja, se a receita melhorar, ou seja, se a arrecadação melhorar, ele passa a gastar e aí, obviamente, cumpre o orçamento. Não é diferente nas empresas. Eu mesmo trabalhei em várias empresas que no começo do ano não dava aumento para ninguém, segurava todos os gastos, justamente porque o primeiro trimestre de um ano sempre é um primeiro trimestre de análise, as empresas olham, o governo olha, ou seja, há sempre um desaquecimento econômico. E nesse caso do Brasil atualmente, com a discussão da reforma da Previdência, que pode trazer uma expectativa nova e melhor de investimentos, isso depende desse andamento, que provavelmente deve, pelo menos na Câmara, terminar agora no primeiro semestre, no comecinho de julho, pelo menos. Aí se teria, em relação a todas as empresas que podem fazer investimentos, empresas aqui no Brasil ou empresas do exterior de fazer investimentos no país, é isso que traria, obviamente, um desenvolvimento maior, a geração de emprego e renda e, claro, arrecadação para o governo, que faria com que ele tivesse os recursos para gastar segundo o orçamento aprovado no ano passado. Mas vamos lá. O fato é que no primeiro trimestre a situação não ficou boa, não. Nós tivemos hoje, divulgado pelo Banco Central, os dados do mês de março do Índice de Atividade Econômica, que é uma prévia do PIB, embora a metodologia do Banco Central seja diferente do IBGE, que é quem faz a medição oficial do crescimento da economia brasileira,
mas em março ficou negativo em 0,28%. Se eu pegar o comparativo, por exemplo, março de 2019 com 2018, março deste ano caiu 0,28%. Março com 19, agora com 18, ou seja, com o ano passado, a queda foi de 2,52%. Este março foi muito pior do que março do ano passado. Vamos lá. No trimestre, a queda, ou seja, nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, a queda, aqui nós estamos falando de uma retração econômica, de uma volta de recessão. Se por acaso o IBGE confirmar que o primeiro trimestre foi tão ruim assim, conforme esses dados do Banco Central, nós estaríamos nós tivemos 8 trimestres consecutivos de avanço na economia. Seria o primeiro, depois de 8, com essa retração de 0,68%, segundo dados do Banco Central. No ano, ainda nós temos um avanço de 0,23% e 12 meses aqui de 1,05%. Isso se a gente olhar na economia num prazo um pouquinho mais longo. Mas, claro, se eu tenho esse índice de atividade econômica já nessa situação, isso demonstra que este começo de ano está difícil na hora de investir, as empresas não estão investindo, se elas estão investindo menos, ou seja, tem uma retração econômica em alguns meses e isso quer dizer menor arrecadação. Daí se justifica o governo, obviamente que ele explica, ele está recebendo menos e ele tem que contingenciar gastos, isso não é um corte porque ele pode gastar durante o ano, ou seja, quando você tiver uma normalização da arrecadação, daí a necessidade que, por exemplo, foi no caso da educação, segundo, inclusive o próprio ministro está explicando isso hoje na Câmara. A Mariana nos trouxe essas informações há pouco. Vamos lá, claro que esses dados do Banco Central interferiram hoje também na Bolsa. Aliás, temos dados internacionais devido à crise econômica, à guerra econômica entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores potências comerciais do mundo, ou seja, a expectativa de um crescimento menor no mundo justamente com essa guerra comercial. No caso brasileiro doméstico, nós temos essa retração econômica justamente pelas dificuldades iniciais do ano. Mas a queda hoje da Bolsa foi de 0,51% a 91.623 pontos. Nós estamos falando aqui, a máxima foi a 92.087, a mínima 90.294, um pouco próximo do que a gente teve de valores aí. As ações hoje, Petrobras teve queda de 0,46%, Vale 0,76% de alta, quase uma exceção aqui, o Itaú também cresceu 0,31%, mas Banco do Brasil e Bradesco também com queda. Vamos falar do dólar agora. O dólar foi entre 32 moedas que são comparadas ao dólar diariamente, ou seja, o real hoje, a moeda brasileira, teve o pior desempenho entre essas 32 moedas no mundo. A alta foi de 0,51%, a R$ 3,99, a máxima foi de 4,01, R$ 4,01, ou seja, passou dessa marca que chama muita atenção dos R$ 4,00. A mínima R$ 3,97. As casas de câmbio já estavam vendendo o dólar hoje, algumas a R$ 4,20 o dólar turismo, ou seja, aquele dólar que você consegue comprar ali na casa de câmbio. Mas a gente está falando de um dólar também que pode encarecer os combustíveis, levando-se em conta também o custo do barril do petróleo no mercado internacional, e isso pode ser repassado pela Petrobras, que pode impactar a inflação e, obviamente, mexe no custo de vida de todos nós. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, vamos lá. A Embraer divulgou hoje o balanço dela, o balanço trimestral. A queda foi de 4,17 a R$ 18,14. Vamos falar um pouquinho mais sobre, deixa-me vir aqui para eu pegar aqui o material. Nós temos que falar agora, a Vanessa Casalino está conosco porque o governo regulamentou a condição daquele motorista de aplicativo. Ou seja, quando você pede um táxi pelo aplicativo, o transporte, motorista de transporte de aplicativo. A situação era justamente em relação a qual é a situação desse motorista em relação à Previdência. A Vanessa tem detalhes agora em São Paulo. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Pelas novas regras, a inscrição no INSS passa a ser uma exigência para que o motorista possa trabalhar. Caberá ao condutor se inscrever como contribuinte individual ou ainda recolher para a Previdência como MEI,
microempreendedor individual. Tudo vai ser de responsabilidade do próprio condutor, sem a participação das empresas de aplicativos como Uber, 99, Cabify. Se optar por recolher como contribuinte individual, o motorista terá de pagar o equivalente a 20% do salário por mês. Se for o salário mínimo, o valor equivale a quase R$ 200 por mês. Se o motorista conseguir contribuir pelo valor máximo, que é o teto do INSS, pouco mais que R$ 1.800, vai pagar em torno de R$ 1.160 também por mês. Na outra possibilidade, como o MEI, microempreendedor individual, o recolhimento é de 5% sobre o salário mínimo, o que equivale a R$ 49,90. Mas o faturamento, neste caso, não pode ser superior a R$ 81 mil no ano. Em todos esses casos, o motorista vai ter de comprovar que está cadastrado no aplicativo. A fiscalização vai caber a estados ou municípios, de acordo com o decreto que traz as novas regras. Esse decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial da União, portanto, já está valendo, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, só sobre a Embraer, hoje teve queda das ações, porque a Embraer no primeiro trimestre teve um prejuízo de pouco mais de 160 milhões de reais. Ou seja, no primeiro trimestre um prejuízo, o que era esperável aconteceu, ou seja, uma queda de 4,17% das ações. E no trimestre, Renato, só me confirma os números? Ou seja, uma queda de 23% em relação ao mesmo período, ou seja, ao primeiro trimestre do ano passado. Vamos só falar sobre os títulos do Tesouro Direto. Nós tivemos hoje foi exatamente o dia do pagamento, 88 bilhões estão sendo pagos em títulos federais, mas 9 bilhões só para pessoas físicas. A gente tem falado isso desde antes de ontem aqui, são 122 mil investidores, os títulos foram emitidos entre 2013 e 2017, ou seja, quando a gente fala em Tesouro Direto, é gente que compra título de dívida do governo. O governo emite dívida porque ele precisa fazer um investimento em infraestrutura, por exemplo, ou porque ele precisa pagar o que ele está devendo. As pessoas estão discutindo hoje o orçamento do país. Quem compra título do Tesouro Direto está comprando título de dívida do governo, ou seja, ele emite um título, você compra por um valor, promete a você, escreve ali no contrato que você vai ter determinada remuneração, normalmente é a inflação mais algum valor, ou seja, que você vai receber dali 1 ano, 2, 3 anos, de acordo com as normas do contrato. Mas quando a gente fala em Tesouro Direto, isso chama-se título de dívida, propriamente dito. Vamos lá. Quem é exatamente esse investidor do Tesouro Direto desses 9 bilhões de pessoas físicas que vão receber? Quase 70% são homens, um pouco mais de 30% mulheres, de 36 a 45 anos. Para se ter uma ideia, 47% são de São Paulo, ou seja, do estado de São Paulo. Até 10 mil reais, ou seja, em títulos do Tesouro Direto, nós estamos falando de 52 mil daqueles 122 mil investidores. De 1 a 5 bilhões, ou seja, nós somos de um valor mais vultoso, são apenas 881 investidores, para se ter exatamente uma ideia de como está pulverizado. Mas só voltando a falar, quando você compra título da dívida, título do Tesouro Direto, é título emitido de dívida pelo governo federal, justamente para ele pagar as contas dele. Atualmente, o governo emite título de dívida justamente porque ele está gastando mais do que ela arrecada, por isso que a gente fala do déficit fiscal do governo federal. Não raro aqui a gente dá os números sempre atualizados mensalmente pelo próprio Tesouro, pelo próprio Ministério da Economia. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a indústria da alimentação. Tem uma feira de tecnologia que acontece no mês que vem aqui em São Paulo e a indústria da alimentação que cresceu no ano passado, de alimentação e bebidas, prevê um crescimento também no ano que vem. Já de volta com o cenário econômico, o setor de alimentação e bebidas cresceu em 2018 em torno de 2%. E baseado justamente nesta recuperação do setor, imagina que pode crescer entre 3% e 4% este ano. Tem uma feira, inclusive, de tecnologia para empresas de alimentação e bebida, a FISPAL Tecnologia, que vai acontecer agora, no mês que vem, aqui em São Paulo. A Clélia Iwak está conosco, ela é da FISPAL Tecnologia. Clélia, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada. Eu não tenho como fugir da minha primeira pergunta. A previsão é de crescimento baseado no ano passado, mas levando-se em conta esse primeiro trimestre, que também era esperado que nós tivéssemos um pouco de dificuldade? Esse dado é um dado da ABIA, da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, e ela está baseada exatamente nos resultados de 2018. Mas eu penso que, como toda a indústria brasileira e todo o mercado brasileiro, dado o resultado do primeiro trimestre, pode ter havido uma revisão.
Nós ainda não temos essa revisão da BIA, mas essa é a projeção anunciada no início do ano. E como é que faz o empresário do setor? A feira de tecnologia, eu posso imaginar de quem vai lá comprar maquinário novo, investimento em nova tecnologia, para uma indústria que estava crescendo sim, mas que tem que levar em conta os solavancos do país, numa queda de consumo, mas esse consumidor é o mesmo que retrai agora e quando tiver vontade e condições de comprar, ele volta a comprar e vai ficar exigente novamente. Ou seja, como é que lida com essas duas situações em pouco tempo de ano que a gente tem agora, um pouco tempo fiscal? Como é que se lida com essa situação? Esse é o grande desafio da indústria, conseguir atender, porque assim, o consumidor não deixa de consumir alimentação quando a economia retrai. Ele muda o seu comportamento de consumo. Então, e aí fica o desafio da indústria. Então, se antes eu consumia determinado produto, talvez agora eu tenha que rever e consumir um outro. Tanto é que existem pesquisas dizendo assim, olha, o consumidor hoje aceita conhecer uma nova marca. Então, antigamente, alguns anos atrás, escolhia-se o produto pela marca, pela confiabilidade que se tinha na marca. Hoje o consumidor está disposto a conhecer uma nova marca. Então isso para a indústria que produz o alimento para esse consumidor significa um desafio, porque não é mais só a marca que garante. Esse consumidor hoje procura personalização, transparência, saudabilidade, sustentabilidade, preço justo e ainda ele é um formador de opinião. Né? Hoje, na era digital, qualquer um de nós pode se transformar num formador de opinião. Isso muda completamente toda a cadeia. Então, a mudança de comportamento do consumidor vai impactando toda a cadeia de alimentação. Clélia, como é que a feira atende esse empresário que vai lá? É o mês que vem a feira, né? A feira acontece no mês que vem, em junho, de 25 a 28 de junho. Como é que esse empresário que vai lá, o que a feira oferece de tecnologia? Claro, obviamente eu estou falando de tecnologia e de soluções para esse cliente cada vez mais exigente, o que é natural, Sim. É um avanço do mundo, mas esse empresário que tem que tomar decisão no momento em que eu tenho, as notícias econômicas não são as melhores ainda. Então, Piotr, é assim, a FISPAL é uma feira de 35 anos, então ela tem, pela sua própria natureza e histórico construído, ela tem na sua área de exposição os maiores e principais fornecedores dessa indústria. Então, que tem os equipamentos, os serviços, tudo que envolve o fornecimento para essa indústria. Existe um ponto que nós estamos nos dedicando muito nesses 2, 3 últimos anos, quando tudo isso começou a mudar, que é na informação, é em levar para a feira mais informação relevante, mais dados para ajudar esse gestor da indústria numa tomada de decisão. Então, hoje, um diretor industrial, um diretor de uma indústria de alimento ou bebida, ele não vai à feira somente para ver um novo equipamento, porque muitas vezes a inovação que ele precisa implementar não está no equipamento. Eventualmente pode estar numa mudança de embalagem, numa mudança da formulação do seu produto. É uma feira de tecnologia e soluções, então. E soluções. Aliás, ela tem o nome, né? FISPAL Tecnologia, mas hoje nós a tratamos como uma feira de soluções para a indústria de alimentos e bebidas. Pelo menos a nossa equipe, no entendimento da necessidade da indústria de alimentos e bebidas no Brasil, trabalha direcionada nesse sentido, em buscar soluções. E a solução para a indústria de alimentos e bebidas hoje no Brasil passa por alguns fatores, além de equipamentos e tecnologia propriamente dita. Clélia, me permite entrar num assunto que obviamente tem a ver com todos nós. Hoje eu tenho uma exigência de menos sódio, menos açúcares e um produto mais saudável. Como é que é a indústria? Porque a expressão produto industrializado não é a melhor para definir alguma coisa que seja saudável. O mundo fitness, o mundo saudável, o mundo orgânico gosta de falar mal deste lado. Agora, sejamos responsáveis que sem a indústria você não alimenta o mundo inteiro. É simples assim. A outra parte detesta que eu diga isso, embora eu reconheça o esforço deles, mas claro, eu preciso saber como é que eu alimento as pessoas. Dá para fazer produtos saudáveis, levando-se em conta esses novos paradigmas de hoje, ou seja, essas novas exigências que são necessárias, levando-se em conta que todo mundo quer comer bem e viver melhor ainda? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. A associação, a BIA, ela inclusive, ela está muito empenhada
nesse processo de mudança e de adaptação da indústria para atender a essa demanda. Porque o que você falou é fato, 80%, para você ter uma ideia, 80% do que nós comemos no Brasil são alimentos processados, são alimentos que passaram por essa indústria, né? E essa indústria processa quase 60% da nossa produção agropecuária. Então, assim, é muito relevante, não dá para taxar que um produto processado ou um produto industrializado não seja saudável. Então tá, excesso de sal pode não ser saudável, excesso de gordura pode não ser saudável, excessos não são saudáveis. Agora, classificar que o produto industrializado não seja é um preconceito, sem dúvida nenhuma. E para alimentar todo mundo, tem que haver a industrialização. O bom senso sempre faz bem, né? Exatamente. Clélia, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada. Sucesso com a Fispal Tecnologia. Obrigada pelo convite, é um prazer. Obrigada. O Cenário Econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O programa de hoje você pode assistir novamente no Facebook da TV Brasil, na página da TV Brasil no Facebook. Aliás, você já pode estar acompanhando também ao vivo pelo Facebook. Bom, por hoje é só. Boa noite a você. Até amanhã. Amanhã, às 6 da tarde, a gente está de volta. Até lá.